Dá um aplauso para Jesus. Quero convidar aqui o pastor Fabiano. Chega aqui, pastor Fabiano. Pastor Fabiano, nós conhecemos ele há pouco tempo, mas ele, além de congregar na quarta igreja, foi pastor titular no interior, tem tido uma caminhada muito grande, Deus o tem levantado para assuntos específicos. E eu tenho certeza que nesta manhã, como família de Deus, nós vamos ser abençoados. Vamos recebê-lo com um aplauso para Jesus? Bom dia, queridos. Paz seja com todos que estão conosco presentes, online. Quem teve uma noite abençoada e um sono tranquilo? Quem já tomou café aí pela manhã? Amém? Deus abençoe a todos. Que bom estar aqui pela primeira vez. Estamos aqui é o bairro do Boqueirão. Isto, que legal. Deus abençoe a todos. E nós vamos compartilhar alguns assuntos bem interessantes aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 25, do versículo 27 ao 34. Gênesis, capítulo 25, do versículo 27 ao 34, ok? Enquanto você procura aí, quero agradecer ao pastor Lael. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Pastora Marlene, que bom estar com vocês aqui. Deus abençoe, tá? Gratidão. Vamos lá, queridos. Capítulo 25. Nós vamos falar um assunto que, para mim, é muito relevante. Vamos falar sobre inteligência emocional na família. Para alguns que estão aqui ou me assistindo, essa palavra inteligência emocional pode ser algo novo, mas pela Bíblia ela já existe. Aonde está, pastor? No capítulo 5, versículo 23 do livro de Gálatas, cita ali um pouquinho sobre inteligência emocional, que, conhecendo pela Bíblia, é os frutos do Espírito Santo. E nós vamos compartilhar, e eu quero mostrar a necessidade que existe, principalmente nesse tempo que é tão desafiador, principalmente para as famílias. Então, nós vamos compartilhar aqui esse texto. Eu quero que você deixe ele aberto, por gentileza, que eu quero mostrar 3 erros da família de Isaac, que nós, como igreja e como família, não podemos cometer. Olha o que eu disse, 3 erros da família de Isaac e Rebeca, que nós não podemos cometer com a nossa família. Então, eu quero que você deixe, após a leitura, eu quero que você possa deixar aí aberta a Bíblia, ok? Quem achou, diga amém. Diz assim, capítulo 25 do livro de Gênesis, versículo 27, diz: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato e habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas,
Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração? Incline na sua cabeça. Espírito Santo, estamos aqui nessa manhã com muita gratidão. Gratidão pelo dia, pela saúde, pelo nosso respirar. Gratidão porque estamos de pé. Como diz a sua palavra em Atos 17, 28, que pelo Senhor nos movemos, existimos e estamos aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, fala com a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, acabamos de examinar o capítulo 25, do versículo 27 ao 34 do livro de Gênesis. E antes de entrar nesse texto, pastor Lael, pastora Marlene, eu quero iniciar com uma estatística. 87% dos brasileiros, eles param no meio do caminho. Isso aqui é uma estatística. 87% dos brasileiros param no meio do caminho de um projeto, de um sonho, de uma faculdade e com a sua própria família. Olha como é assustador. Apenas 13% da nação brasileira vai cumprir a sua missão de vida. E a pergunta que eu deixo aqui, por quê? Sabe por quê? A maioria não tem naquele momento inteligência emocional. Saber lidar com situações que parecem impossíveis de resolver, mas é apenas improvável. Situações que parecem difícil, mas é apenas desafiador. Sabe por quê que ele não é difícil e sim desafiador? Porque nós temos um Deus, que Ele é o maior estrategista do universo. E Ele cuida dos seus filhos. Deus pode resolver um problema para você em coisa de milésimos, ou até mais rápido do que isso. Porque Deus, Ele não está preso no tempo. Deus, Ele é Senhor do tempo. O ser humano, ele está aqui, nesse mundinho, todo fechado. Dependendo dos segundos, melhor, milésimos, segundo, minutos, hora, meses e anos. Deus, Ele está acima desse tempo humano. É por isso que eu digo que não é impossível, apenas improvável. E eu quero mostrar através de uma família, que eu acredito que se Deus permitiu, essa família, que foi realmente uma bênção, mas um momento da história cometeu erros, como eu e você cometemos. E Deus permitiu ficar aqui nas Escrituras para nós não cometer os mesmos erros. E eu quero falar de apenas 3 dessa família. Esse casal, o nome desse casal, o pai chamado Isaac e a sua mãe chamada, quem sabe me dizer? Rebeca. Esse casal que Deus levantou com um propósito. Olha a palavra que eu disse. Mas teve um momento da história que eles saíram do propósito. E quando um casal sai do propósito, gera uma sociedade sem propósito. Quando um casal sai do propósito de Deus, gera uma igreja sem propósito. Quando um casal sai do projeto que Deus colocou para eles,
vai gerar uma família sem propósito. Olha o que vai acontecer através dos pais com os filhos. Vai nascer 2 filhos gêmeos. Fala para mim o nome dos 2. Jacó e Esaú. Então acompanha comigo, por gentileza, vamos ver aqui o primeiro erro que os pais cometeram, e você vai ver a consequência que vai gerar. E eu quero mostrar para você que esse casal, naquele momento, não teve inteligência emocional na família. Eu quero primeiramente falar dos erros para mostrar no final uma solução. Eu quero só trazer um princípio aqui que vai fortalecer a sua família nesse tempo de Covid-19. Que vai te trazer estrutura, primeiramente de dentro para fora. Porque infelizmente nesse tempo, Satanás está usando uma ferramenta que está sendo poderosa contra o mundo e contra a igreja. Que é o medo. Vai chegar um momento da história que Paulo vai relatar para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,7, Timóteo vai ouvir uma palavra muito forte de Paulo dizendo assim: meu filho da fé, o medo não é apenas um sentimento, o medo é um espírito. E esse espírito está rondando a igreja e o mundo. Porque o medo, ele tira 2 ferramentas de Deus na vida do ser humano e na família, pastor. O medo tira a fé e a ousadia. E sem fé e ousadia, nós não chegamos a lugar nenhum. A fé e a ousadia te levam em lugares que sem ela você não consegue chegar. E sem perceber, as famílias estão ali ficando com medo, com fobias. E está tirando a inteligência emocional. Vamos lá, vem comigo. Versículo 28 do capítulo 25, vamos lá. Diz assim: Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Primeiro erro da família de Isaque. O pai amava um e a mãe amava o outro. Aqui nós vemos a acepção de pessoas dentro da família. Aqui nós vemos o individualismo dentro da família. Eu não sei aqui se você tem irmãos na sua infância. Se você lembra, traga a memória, se já aconteceu contigo, de você ter 2, 3, 4, 5 irmãos, e muitas vezes, um era o queridinho do pai. Olha, já começaram a rir, então é verdade. Outro é queridinho da mãe. E aquele cometia até erros, mas passava a mão na cabeça. Mas se você errasse, misericórdia. Era vara daqui e cinta dali. Queridos, o individualismo, a acepção de pessoas dentro dos relacionamentos, dentro das famílias, tem tirado a inteligência emocional, que nós vamos já relatar um pouquinho lá na frente. Quantos casais que já não tem mais uma palavra chamada empatia dentro do seu lar? Que é você se colocar no lugar do outro e ajudar aquela pessoa sem preconceito, sem julgamento, só pelo ato de ajudar. Porque para manter uma família de pé, não depende apenas de sentimento. Ah, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Não depende só de sentimento. Manter uma família depende de decisões. Amar não é apenas um sentimento, é uma decisão. Perdoar não é apenas um sentimento, é uma decisão. Ah, eu vou perdoar só quando eu sentir. Então você nunca vai perdoar, porque é uma decisão. E quantas famílias que você entra nas casas e você vê um individualismo terrível.
Eu digo isso não por ouvir falar, mas por experiência, na questão de também cuidar de igreja. Hoje eu não cuido mais de igreja por causa do meu trabalho, de estar viajando, levando a mensagem e as palestras que Deus colocou no meu coração. Mas eu fiquei por 9 anos cuidando de ovelhas, entrando em casas, aonde muitas vezes um filho ou uma filha fica 24 horas dentro de um quarto. E muitas vezes você olha e fala assim, mas por que essa pessoa não sai dali? Muitas vezes até critica. Mas muitas vezes a gente não sabe o que passa dentro daquela casa, porque existe um individualismo. E você vai perceber que o individualismo negativo vai gerar um outro erro que para mim é muito terrível e fatal dentro de uma família. Acompanhe comigo, vamos lá. Versículo 31, para nós corrermos aqui. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Segundo erro da família de Jacó, os filhos não tinham relacionamento. Os filhos não tinham comunicação verbal. Se você conhece a história, e nós aqui não temos esse tempo para compartilhar a história desses dois irmãos, mas só falar aqui um pouquinho, um minutinho sobre eles. Perceba aqui, os dois não tinham relacionamento. Esaú vai dizer, Jacó, eu estou voltando do trabalho, estou cansado, dá um pouquinho de comida para mim, que eu estou vendo que você está preparando aí um negócio top. O irmão vai dizer, não, vende primeiro para mim a sua herança, a primogenitura, e aí eu te dou um prato de comida. Perceba o coração de Jacó. Ele não deu um prato de comida para o seu irmão. Olha o nível que estava o coração desse menino. Você negaria um prato de comida para alguém da sua família? Não existia comunicação verbal. E hoje, nós percebemos uma comunicação virtual no lugar da verbal. Quantas pessoas dentro das famílias que fica 4, 5 horas no WhatsApp, 3 horas no Facebook, 10 horas assistindo alguns filmes, que não é pecado, né? É bom assistir um bom filme. E não tem comunicação. Pastor, eu vou relatar o que aconteceu comigo no Rio de Janeiro, que eu fiquei assustado. Após pregar em Niterói, o pastor me chamou para jantar na casa dele. Chego na casa dele, eu vi uma televisão na sala, e fui entrando, olhei para o outro lado, quarto, também uma televisão. Nada contra a televisão, querido, tá bom? Televisão aqui, televisão ali. Chego na cozinha, tinha uma. Aí, pastor, o senhor sabe que Rio de Janeiro é muito quente, né? E eu fui tomar uma ducha, tomar um banho, porque é muito quente. Dezembro ali é terrível. Quando eu entro no banheiro, tinha o quê, irmãos? Falei, está de brincadeira comigo, né? E o pastor disse para mim assim, você quer assistir televisão enquanto você toma banho? Eu quero só tomar um banho. E ali, aquilo ali me incomodou, porque deu para entender que tinha algo errado. A comunicação verbal ali, eu acho que... E eu confirmei na mesa. Quando a gente sentou, oramos. Quando a gente terminou de orar, ele falou assim, eu posso ligar a televisão para a gente assistir? E eu ali fiquei na mesa, sem saber o que fazer, comendo sozinho, todo mundo assistindo televisão. E depois, conversando com o pastor, ele me mostrando a realidade que estava acontecendo dentro do lar dele, não existia comunicação verbal. Querido, você não imagina o poder que existe nas palavras. Existe um treinamento que nós fazemos, que nesse treinamento, na família, nós colocamos a comunicação verbal, nós colocamos a pessoa olho no olho e no final, um abraço de 40 segundos.
Se você entender a importância que existe de você pegar para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido, para a tua esposa, olhar nos olhos, pelo menos 1 minuto, sem julgamento, sem falar nada, só olhar nos olhos e sentir aquilo que aquela pessoa sente. E após isso, dá um abraço de 40 segundos, mas aquele abraço gostoso. Não importa se ele ou ela errou. E no final, liberar uma palavra, uma comunicação verbal e dizer: você é importante para mim. Você é um campeão. Ah, queridos, se você entender que isso traz uma estrutura e uma força para a sua família. Vamos continuar? Vamos lá? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Amém? Vamos lá? Versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou e saiu, assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Para finalizar aqui, para entrar na outra parte da mensagem para logo encerrar. Esaú vendeu a herança que a Bíblia relata, primogenitura. No original do grego, essa palavra significa herança familiar. Esaú vendeu a sua família por um prato de comida. Não sei se você já parou para analisar esse texto nessa visão. Ele vendeu a maior herança, o maior projeto de Deus, por algo que ia saciar sua carne, e por pouco tempo. E será que o diabo não está tentando embutir na tua mente esse espírito que perturbou Esaú? De nós, vamos colocar o pronome nós, que isso serve para mim também. De nós entregarmos a maior herança que Deus nos entregou, que é a família, por um prato de comida, algo que vai saciar, mas simplesmente naquele momento. E muitas vezes você sabe aquilo que está te incomodando e que está esfriando a sua família. Olha só, individualismo dentro dessa família, falta de comunicação. E o terceiro, desprezo. Quantos casais que desprezam um ao outro, desprezam os filhos. E sabe qual foi o resultado disso? Os filhos, um deles traiu o outro e sumiu da casa. Foi expulso da casa pela mãe, foi morar com seu tio. E Deus, como é misericordioso, porque Deus tinha uma promessa ali para ele, Deus prosperou Jacó. Ele casou. Deus mudou a vida dele. Mas 15 anos após, Deus vai lembrar a Jacó que ele tinha uma pendência no passado. Deus vai dizer: Jacó, tá bem aí, filho? Ô Senhor, top. Tô bem, tô próspero, tô legal, tô bem casado. Mas você tem uma pendência no passado. Qual pendência? Ah, esqueceu? Deu amnésia? Eu vou te lembrar. Existe alguém que já passou 15 anos que tem ódio de você ainda. Quem é, Senhor? O teu irmão. E o que eu devo fazer? Volta e peça perdão para ele. Ah, Senhor, não vai dar certo não. Eu já saí de casa porque ele queria me matar. Calma, eu vou preparar o caminho. Esse estudo está lá em Gênesis capítulo 32, depois você lê na sua casa, e o capítulo 33. E naquele momento Deus prepara o ambiente. Se você estudar o capítulo 32, isso aqui é muito forte, irmãos, o que eu vou relatar. Jacó vai pedir para um servo ir até Esaú e dizer: Esaú, o teu irmão quer vir ao seu encontro. E sabe qual foi a resposta, pastor Lael, pastor Marlene? Sabe qual foi a resposta de Esaú? Esaú disse assim: pode mandar ele vir, mas eu vou estar esperando ele com 400 homens. O que você entende isso, irmãos?
Será que Esaú ia perdoar ele ou ia? O que vocês acham? Ia matar. Olha o nível da raiva. Eu não vou esperar ele com um soldado. Pode mandar, fala para ele que tem 400 homens aqui, armados, esperando ele. Lá vai o servo, chega para Jacó. E aí, o que o meu irmão falou? Ele falou para você ir. Sério? Yes, eu vou lá pedir perdão. Mas tem uma coisa, vírgula aqui no que eu vou dizer. Tem 400 homens te esperando lá, armado. E o coração dele bateu forte. E naquela noite, ele clamou a Deus, brigou com o anjo. Deus mudou o nome dele. E após isso, Deus falou, agora você entendeu. Vai lá, que eu vou preparar o caminho. Porque uma coisa que Deus odeia é uma família destruída. 2017 para 2018, uma estatística relata que 470 mil divórcios aconteceu no Brasil. E se acha que isso é comum? Não é comum. O maior projeto de Deus sempre será a família. E lá vai Jacó. Ele vê o seu irmão com 400 homens. E a Bíblia vai relatar que ele vai se prostrar 7 vezes diante do irmão dele. Ele andava um pouquinho e se prostrava. Levantava, andava um pouquinho, se prostrava. Quando ele chega na frente do irmão dele, o irmão dele dá um abraço. E a Bíblia vai relatar com muita clareza. E eles se beijaram no rosto. Um abraço. E aqui, para logo encerrar, aparece um princípio que vai fortalecer a sua família. Um princípio que vai dar estrutura para a tua casa. Porque eu acredito, irmãos, que após a pandemia, nós iremos viver. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, amém? Levanta a sua mão, quem crê nisso? Fica tranquilo, Jesus vai voltar sim. Mas eu acredito que ainda tem algumas coisas para acontecer. Para a chegada do governo do anticristo, a tecnologia ainda tem que avançar um pouco mais. A pandemia não vai acabar com o mundo, fica tranquilo. Está acontecendo essa fatalidade para se cumprir sim as escrituras, mas não é o fim ainda. Eu acredito que ainda um bom tempo, um novo tempo está chegando para cada um de nós. Eu quero profetizar que boas notícias vão entrar na sua casa ainda esse mês. Vamos comigo? Pastor, me dá mais 5 minutinhos? Posso? Que eu esqueci o tempo que eu comecei ali. Vamos lá? Ele abraça, um sente o outro com muito amor e carinho, e ali brota, para eliminar a falta de inteligência emocional, para eliminar as raízes de amargura. O que é, pastor, essa palavra que o Senhor diz, inteligência emocional? Primeiro, é domínio próprio. Saber lidar com sentimentos tóxicos que vêm todos os dias dentro de nós. O medo, a raiva, o ódio, depressão, tristeza, todo tipo de sentimento tóxico que você imaginar. E saber lidar com elas. E voltando lá no início da mensagem, 87% das pessoas param no meio do caminho porque não tem inteligência emocional para tomar decisões. Toma decisões com sentimento de tristeza, de ódio, falta de perdão. É por isso que não cumpre a sua missão de vida. E naquele momento, quando os dois se abraçam, aparece uma palavra, que é o tema do meu último livro que eu escrevi, que é empatia. A empatia é o ato de você se colocar no lugar do outro e ajudar, simplesmente por ajudar, amar, cuidar, sem algo em troca. Eu mostro nesse livro que aonde a empatia ela entra, ela muda o ambiente. Se você colocar essa palavra na tua empresa, ela não vai falir, ela vai avançar. Se você coloca essa palavra na igreja, a igreja se torna inabalável. Quando essa palavra entra na sociedade, a sociedade fica mais amorosa.
a sociedade se torna uma sociedade pura. E quando ela entra na família, que foi no caso que está escrito aqui no meu livro sobre esse trabalho que estou falando aqui hoje, o que acontece? Ela arranca o ódio, ela arranca o individualismo, ela arranca a falta de comunicação verbal, porque os dois se olharam, volta comigo, 15 anos antes, eles nem se falavam, e quando se falavam, um queria pegar o outro, no capítulo 25 de Gênesis. Agora no 33, um olha para o outro, meu irmão, me perdoa, e se abraça, e vem para cá, e isso aqui. Aí daqui a pouco, pastor, os dois estavam tão amigos, em coisas de minutos, que Jacó vai dizer assim: meu irmão, brother, deixa eu te dar um presente. Opa, vem comigo. No capítulo 25, ele não queria dar um prato de comida. No capítulo 33, versículo 9 e 10, ele vai dizer assim: eu quero te dar um presente. Olha só, o coração dele mudou. Por causa da empatia, porque ele estava olhando para o próximo e não para ele. E o grande problema das pessoas é pegar o dedo e apontar o dedo. Deus, isso aqui é muito forte, irmãos, que Deus quer falar aqui conosco, você que está me assistindo. Tem duas coisas que Deus, Ele não trabalha. Não porque Deus não tem poder, mas porque Ele respeita o poder da decisão. Deus não aceita pessoas que se fazem de vítimas, que culpa todo mundo. Você conhece pessoas assim? Que todo mundo é culpado, o presidente é culpado, a igreja é culpada, todo mundo é culpado. Pessoa que se faz de vítima, porque eu não consigo por isso, porque é o Covid, é isso. Todo mundo, o vitimismo. Deus trabalha com uma palavra: autorresponsabilidade. Quando você pega o teu dedo, está apontando o teu dedo e vira para você e diz assim: eu preciso mudar. Se o meu marido está tendo essas atitudes, então eu não vou só culpar ele, eu vou olhar para mim e ver o que eu estou fazendo. E vice-versa. Os meus filhos, aponta o dedo para você e diz assim: eu preciso melhorar. É o primeiro princípio. Jacó falou assim: irmão, me perdoa, show, top, deixa eu te dar um presente agora. Não, fica tranquilo, não preciso de presente. Eu te perdoei, Jacó. Eu perdoei, fica tranquilo, pode continuar a sua história. Não, eu quero te dar um presente. Sabe por quê? O versículo 10, eu acho muito lindo, do capítulo 33. Ele diz assim: eu quero te dar um presente porque eu vejo no teu rosto o rosto de Deus. Imagina o Jacó dizendo: mas como assim? Eu vejo o rosto de Deus. E eu entendi ali que ele viu 3 características, 3 atributos de Deus no rosto de Esaú. Ele viu o amor, a misericórdia e o perdão. E aqui, queridos, eu encerro dizendo para você: é possível que você está aqui hoje, mas você tem mágoa de alguém dentro da sua casa. Um ódio de alguém que muitas vezes te magoou muito. A Bíblia vai dizer em Marcos 11, 25, que se você não perdoar, Deus não ouve as suas orações. Em 1 João capítulo 2, versículo 11 diz que quem não perdoa vive nas trevas. Em 1 João 3,15 diz que aquele que não perdoa é considerado como um assassino diante de Deus. É a mesma coisa eu sair daqui, pegar uma arma e dar um tiro em alguém diante de Deus, é a mesma coisa. Em Lucas 23, 34 diz as últimas palavras de Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Inteligência emocional é você aprender a perdoar aquele que te feriu. Pastor, não vou perdoar porque ele não merece. Parabéns, perfeita a sua colocação. Realmente ele não merece. O perdão é para aqueles que não merecem. Agora bata no peito e diga: para mim, e aponte para o teu irmão do lado, e para você.
duas frases aqui. Uma de Billy Graham. Eu estive esse ano na casa de Billy Graham. Deus me deu essa oportunidade de ver o lugar que ele orava, dormia, e ver toda a história daquele grande líder. E numa parte do museu, que a casa dele se tornou museu, na última parte, antes de sair, tinha um telão mostrando a história dele e a última entrevista que ele deu. E aquilo ali me incomodou demais nos dias que eu estava lá, nos Estados Unidos. A repórter perguntou assim: o que você faria diferente? Porque você está há 60 anos pregando o Evangelho. Esse homem colocava 100 mil pessoas nos estádios. No último culto dele, ele colocou 1.100.000 pessoas. Tem noção disso, irmãos? É muita gente. O que você faria diferente? Olha o que ele disse. Primeiro, iria orar mais. Segundo, ia buscar mais conhecimento das Escrituras. E terceiro, ia passar mais tempo com a minha família. A pergunta que eu deixo para você: você tem passado tempo com a sua família? Você tem investido olho no olho, carinho, sorrisos? No ano de 1510, eu peço para a igreja se colocar de pé agora, por gentileza. Lutero, celibato, casou com uma ex-freira e gerou 3 filhos. E um certo dia, colocaram ele num tribunal, começaram a julgar dizendo para ele: você vai para o inferno, porque você largou o celibato. Você largou a santidade de Deus e ainda desviou uma freira. E ele quietinho, esperando o momento certo para falar. E todo mundo julgando. Porque nós não devemos julgar as pessoas. Quem julga as pessoas é Deus. A gente pode julgar as atitudes, onde é certo e errado. Mas ali, eles estavam errando, porque eles estavam julgando o caráter de Martinho Lutero. Sabe o que aconteceu? Deram a palavra para ele. E ele disse assim: vocês estão me julgando, dizendo que eu vou para o inferno, porque eu larguei o celibato e casei com uma ex-freira. Eu quero dizer algo para vocês. 10 anos, sozinho no celibato, não me trouxe alegria. Tinha um vazio muito grande dentro de mim. Mas após casar com Catarina, eu quero dizer algo para todos aqui. Família é o maior presente que Deus entregou para a humanidade. Família. Eu encerro aqui e quero orar por você. A partir de hoje, tome uma posição e faça algo diferente em prol da sua família. Perdoe. Arranque esse ódio, essa tristeza, essa mágoa. E traga a empatia dentro do seu lar. Ame mais, menos redes sociais. Olho no olho, abraço. E nós vamos vencer como família. O diabo não vai tocar na nossa casa. Repete comigo: família é o maior presente que Deus entregou para o homem. Eu quero agora que você incline a sua cabeça e comece a lembrar de alguém da sua família que precisa de você urgentemente. Que você vai sair daqui, vai mandar um zap para ela dizendo: eu te amo. Querido, a palavra eu te amo ainda funciona. Tem gente que acha brega essa palavra. A palavra eu te amo nasceu no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 1. Davi vai dizer assim: ó Deus, eu te amo e te louvarei para todo sempre. Essa palavra não é brega, essa palavra é pura. Diga eu te amo para tua mãe, para o teu pai, para tua esposa, marido, filhos. Diga essa palavra, possa sair daqui. Um abraço, porque ela funciona. Se você tiver com o teu marido, com a sua esposa, pegue na mão dele. Ore com ele.
Ore com ele. Eu quero te dar 30 segundos para você orar com ele, com a sua família, interceder se ele não estiver presente. Se estiver na sua casa, chama ele aí, chama ela aí e ore. Peça para Deus te ajudar nesse tempo. A tua família ainda vai sorrir muito, vocês vão se alegrar muito. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a vencer, Senhor, esse tempo tão desafiador. Nos ajude, Senhor, nesse tempo onde o medo está querendo destruir as famílias, separações. Blinda com o teu sangue cada lar aqui representado, os que estão presentes, os que estão online. Jesus, dá força para o marido, para ser um marido melhor, para ser uma esposa melhor, para ser filhos melhores. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal que está querendo vir contra a nossa casa, colocando frieza dentro dos lares. E eu encerro com as palavras de Martinho Lutero: família é o maior presente que o Senhor entregou para o homem. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um para a glória do teu santo nome. Amém, queridos.